Alô, amigas e amigos do cooperativismo, estamos de volta com mais um JC Comenta. Hoje, 9 de abril de 2020, uma quinta-feira. Reitero agradecimentos pelas participações das pessoas que têm participado, que têm inserido comentários, sugestões, críticas que são muito bem-vindas, porque a gente está sempre melhorando. Com relação ao JC Comenta, seja pelos canais de LinkedIn, de Facebook, de Instagram, né? Por favor, mandem seus comentários, é sempre importante essa colaboração de vocês. Gostaria, neste momento de pandemia, né? Estamos no momento com uma série de dificuldades, mas as nossas operações continuam. Administrar uma organização é conseguir, logicamente, ter a capacidade de, mesmo no momento de dificuldades, a gente conseguir ir conciliando as situações, as circunstâncias e as nossas ações é que fazem esta conciliação. Gostaria de chamar a atenção para uma orientação da UOCO. O UOCO é o Conselho Mundial do Cooperativismo de Crédito. E na página da UOCO, no sítio eletrônico da UOCO, na internet, há uma série de recomendações. Eles criaram páginas específicas para orientações quanto à condução das atividades das cooperativas de crédito nesse momento de dificuldades. Uma dessas orientações é, inclusive, bastante ampla, porque busca atingir, inclusive, os supervisores, como é o caso do Banco Central aqui, e até, logicamente, daqueles que determinam as regras, como é o caso do Conselho Monetário Nacional. A UOCO pediu, isso foi lá no início do processo, flexibilidade para todos os reguladores para fornecer uma expressão muito boa, inclusive adequada ao tratamento dentro de cada cooperativa, que é adaptabilidade prudente. Isso é muito importante, gente. O que a UOCO está querendo dizer? Nós precisamos nos adaptar? Precisamos. Precisamos estar ao lado do cooperado? Com certeza precisamos. Precisamos estar de braços dados. Não podemos nos esquecer que, diferentemente de todas as outras organizações, uma cooperativa é formada do quadro social, né, da área social da cooperativa, da dimensão social, como diz a Organização das Cooperativas Brasileiras, e pela dimensão econômica, a empresa. Não é uma cooperativa de crédito, não é um lugar que se assemelha a um banco onde alguém vai fazer operações. É muito diferente. Operações financeiras, no caso. A cooperativa de crédito é um local onde o cooperado é dono, é participante e, consequentemente, ele tem direitos e tem responsabilidades. Consequentemente, os dirigentes, conselheiros de administração, os gestores executivos contratados ou não para isso, precisam também ter a responsabilidade para com a condução, de maneira que façamos o que tenhamos que fazer, inclusive posicionando a cooperativa como uma entidade que quebra a ciclicidade de problema, né? A cooperativa é vista no mercado, a cooperativa de crédito, como uma entidade contracíclica. Quando o mercado está caminhando, nós temos uma crise na saúde, mas que começa a criar em paralelo, e na realidade a coisa não tem jeito da gente dissociar, um problema ou uma série de problemas econômicos, né? Nós teremos uma crise econômica se já não estamos dentro dela. E a cooperativa, numa situação de crise, ela atua muito para ajudar para que a crise seja conduzida da melhor maneira possível, com menos impacto, inclusive preparando o caminho para a velocidade de cruzeiro lá na frente. No entanto, se a gente não tiver uma flexibilidade, mas como coloca a UOCO, prudente, nós vamos ter problema, nós vamos começar, para resolver problemas no curto prazo, gerarmos problemas de longo prazo. Então, é um momento de ser humano, sim, de olhar o lado social, sim, mas olhar ações que sejam sustentáveis, ou seja, um pé aqui e um pé no futuro. A UOCO faz algumas recomendações para as cooperativas, para a condução. Então, eu até chamo a atenção aqui para a atuação específica dos conselheiros e conselheiras de administração. Quando a UOCO diz, retorne às declarações de visão e missão.
Em tempos de crise, pode ser útil para a liderança da cooperativa e seus funcionários se lembrarem do porquê fazem o que fazem. Presta atenção nisso, né? No dia a dia, a gente tende a esquecer a visão, a missão. É muito importante que conselheiros e conselheiras, gestores executivos e todo o quadro técnico da cooperativa, inclusive no relacionamento com o cooperado, lembrando o cooperado, trabalhemos nesse momento mais do que nunca aquilo que a cooperativa se propõe, a visão e a missão. Lembrar da visão ajuda as cooperativas de crédito a ajustar planos e enfrentar decisões difíceis. Em alguns momentos temos decisões difíceis do ponto de vista da administração, da estrutura, da organização cooperativa, e dentro da organização não podemos deixar de fora os cooperados. Vai ter momento que nós vamos ter que ser assertivos, responsáveis para o cooperado, redirecionar a vida financeira do cooperado, até porque, a partir do momento de crise como esse que vivemos, com todos os desencadeamentos que provavelmente virão, nós precisamos, em muito momento, redirecionar a nossa vida financeira, a nossa vida econômica. Segunda orientação da UOCO: se necessário, reconsidere o plano estratégico. É mais que provável que muitos dos planos da sua cooperativa de crédito para 2020 poderão ter que ser deixados de lado e alguns talvez adiados. Então é importante ter essa visão. Terceira orientação: a liderança da cooperativa de crédito pode precisar resistir à necessidade de avançar com metas de longo prazo e se concentrar em simplesmente resistir à crise atual. Gente, isso é muito importante. Quando a gente está cercado por problemas sérios, de maneira geral, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cérebro, tende a fazer com que nós nos foquemos muito naquilo, especialmente que são os sintomas. Peter Senge, lá no livro A Quinta Disciplina, chega a dizer que a gente acaba privilegiando as ações de curto prazo, de baixa alavancagem. Precisamos atentar para essas ações de curto prazo? Sim, mas precisamos também não perder o horizonte, não tirar de vista, não perder de vista o horizonte. Outra recomendação: prever diferentes cenários para as finanças da cooperativa de crédito. É muito importante, no vídeo anterior eu havia orientado que haja um ciclo de reuniões com uma periodicidade menor, no caso do Conselho de Administração, do que aquela periodicidade com a qual o Conselho trabalhava, porque vivemos um momento específico de crise e precisamos adotar postura e comportamento específico de crise. Podendo ser uma reunião, e não recomendo, inclusive, presencial, mas pode ser feita por telefone, por computador, né? O próprio smartphone ajuda a fazer isso com uma simplicidade muito grande. À distância, a reunião à distância, uma reunião de 1 hora, 45 minutos, para ter uma ideia, os conselheiros, amparado nas análises técnicas dos gestores executivos, que são muito importantes nesse momento, sempre amparados por uma abordagem técnica, sem esquecer o lado humano e social da cooperativa, mas lado humano social sem técnica pode trazer problemas muito sérios. Embora seja muito difícil, continua a UOCO, prever exatamente o que acontecerá nos próximos meses, é útil ter alguma ideia sobre a direção que diferentes indicadores operacionais podem se mover. Em qual direção? Muitas cooperativas de crédito estão começando a considerar diferentes cenários e é útil contemplar uma gama de possibilidades do pior ao melhor cenário possível. Estabeleça pelo menos 3 diretrizes, 3 caminhos que podem acontecer para a sua cooperativa. Trabalhe em termos de, se nos próximos meses, mais um mês, 2 meses, 3 meses, caminhar para aqui, faremos o quê? Se caminhar para por aqui, faremos o quê? E se tivermos alternativamente uma outra possibilidade, quais serão nossas medidas? Não espere as coisas acontecerem para tomar as suas decisões.
Gostaria muito de relembrar a fala do Dr. Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central, uma fala lá em fevereiro de 2019, quando o presidente do Banco Central se referiu às cooperativas de crédito, dizendo da importância dessas instituições para o mercado financeiro brasileiro, por trazerem os cooperados para o centro das decisões. Uma cooperativa é um local onde as decisões são majoritariamente tomadas por uma Assembleia Geral. E são os donos da cooperativa, os cooperados, que elegem conselheiros de administração, conselheiros fiscais, né? Eles e os conselheiros é que cumprem o estatuto e aprovam as políticas da cooperativa. Então, o centro das decisões são os cooperados. Mas queria lembrar que ser centros das decisões pressupõe participar da vida democrática da cooperativa, votar, eleger pessoas, estar atento ao estatuto, ao cumprimento do estatuto, mas primordialmente também, quando o associado se coloca na situação de necessitado das soluções da cooperativa, entender que a cooperativa precisa tomar decisões que amparam o cooperado e a coletividade. Não dá para ficar tomando decisões do ponto de vista, e aí tem que se tomar cuidado, gente, inclusive com relação aos nossos atendentes nas cooperativas. Você, conselheiro, conselheira, gestor executivo, você, atendente da cooperativa, gerente da cooperativa, você precisa tomar muito cuidado, porque o nosso lado humano, e é bom que aconteça desse jeito, ele fala muito alto. Mas ser humano pressupõe também trazer os cooperados para as abordagens de sustentabilidade. E não, por exemplo, tomar decisões ou induzir a decisões que no curto prazo parecem resolver o problema do cooperado, mas podendo criar problemas maiores no médio e no longo prazo. Queria lembrar a fala do nosso mestre, professor, grande líder cooperativista, que é Roberto Rodrigues, quando ele, num texto intitulado Porter e as Cooperativas Decreto, publicado lá em 2016 no portal do Cooperativismo Financeiro e em outros meios aqui no Brasil, disse, relembrando uma fala do Michael Porter, que uma organização cooperativista ou qualquer outra não pode apenas querer ser a melhor. Ela precisa ser única. Esse é um excelente momento das nossas cooperativas demonstrarem, como já vem demonstrando ao longo das últimas décadas, que elas são diferentes de qualquer outra instituição financeira. Por mais que uma outra instituição financeira, nesse momento, esteja adotando o mecanismo de colaborar para a sustentabilidade dos clientes, e estão tomando, e precisamos bater palmas por isso, no entanto, o objetivo primordial daquelas instituições é preservar o lucro. Enquanto que uma cooperativa não objetiva preservar lucro. Ela pode e deve ter resultado positivo. No entanto, a cooperativa objetiva atender as pessoas. Então, continuando, lá no texto 2016, Dr. Roberto Rodrigues disse: uma cooperativa não busca lucro. Isso já significa que elas são únicas? Não. Olha que interessante. Não necessariamente. Os princípios e os valores da doutrina, especialmente a intercooperação, especialmente o interesse pela comunidade, aí são falas minhas, e muito especial, porque é um princípio que vai ajudar, inclusive, o interesse pela comunidade, é a educação, formação e informação. Nesse momento, cada vez que uma pessoa representando uma cooperativa, um atendente, um gerente, um gestor, sentar com um cooperado, sentar com uma cooperada, é muito importante que se tenha a ideia que, naquele momento, precisa haver colaboração e cooperação para a construção de sustentabilidade, ou seja, ações que atendem este momento, mas atendem também o futuro das pessoas, mesmo com um ambiente de dificuldade de entendimento, porque nunca passamos pela situação que atualmente passamos, para onde é que nós estamos indo. Não é à toa que a Aliança Cooperativa Internacional tem um documento que se chama Notas de Orientação para os Princípios Cooperativistas.
Aliás, eu sempre recomendei e continuo recomendando que seja leitura obrigatória, uma bíblia para todas as pessoas, do cooperado aos atendentes da cooperativa, aos profissionais técnicos, passando pelos conselheiros, conselheiras e gestores, todos precisam ler esse documento. Esse documento diz que a educação, formação e informação são atividades essenciais, pois são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer empresa cooperativa. A linha do que defende, coloca a Aliança Cooperativa Internacional, é importante não perdermos de vista, gente, que atuar numa cooperativa decreto, não é o lugar onde as pessoas simplesmente fazem negócios. É lógico que as operações na cooperativa redundarão do ponto de vista mercadológico em negócios. No entanto, assim como o Dr. Roberto Rodrigues fala, assim como a Aliança Cooperativa Internacional diz, atender o cooperado é atender às suas necessidades. E muitas vezes as necessidades de curto prazo se sobrepõem às necessidades de médio e longo prazo. E é importante que quem esteja nesse momento atuando em cooperativas tenha uma ideia muito clara de como dar suporte ao cooperado do ponto de vista educacional, no campo financeiro e até comportamental, porque redunda no financeiro, de como fazer as coisas da melhor maneira possível neste momento. Isto é essencial. Gostaria, gente, de colaborar com algumas orientações que, somadas àquelas orientações da UOCO, que eu já disse nesse vídeo, que eu possa contribuir com vocês, sabendo, logicamente, que toda cooperativa está tecnicamente preparada, tem conselheiros e conselheiras do mais alto nível, que tem gestores do mais alto nível, que tem profissionais. Eu trabalho há quase 30 anos com o cooperativismo decreto, sei desse ambiente neste momento, sei que somos competentes para fazer o que temos que fazer. No entanto, é sempre bom que, ao colaborar, a gente consiga colaborar dizendo, inclusive, para onde que nós entendemos que as pessoas podem ir. Se você já faz o que eu estou propondo, e não significa que o que eu estou propondo também seja a verdade absoluta, está ótimo. No entanto, às vezes a gente pode chamar a atenção para situações que no curso da crise, das dificuldades do dia a dia, pessoais, organizacionais, a gente deixa de lado. Então, gostaria de sugerir um conjunto de poucas ações do ponto de vista da orientação até estratégica da cooperativa. O Conselho de Administração, de maneira geral, deve orientar os executivos quanto ao caráter humanístico da cooperativa, ao relacionamento com os cooperados e cooperadas, mas tomando cuidado para deixar bem claro que não se pode prescindir da responsabilidade nesse relacionamento. Né? A pressão momentânea, a pressão para soluções de curto prazo, podem, às vezes, atrapalhar excelentes soluções que atendem às várias partes, os vários envolvidos na situação. Nós precisamos ser empáticos. O que é ser empático? Entender a situação do outro, se colocar na situação do outro, mas com uma dose proporcional de franqueza, com uma dose proporcional de assertividade. Uma cooperativa tem por obrigação educar, e educar não se faz apenas dizendo o que o outro quer ouvir. Às vezes, educar pressupõe corrigir caminhos, e corrigir caminhos às vezes dói em alguns momentos, mas lá na frente é o que gera o resultado mais adequado. Busca da percepção metodológica de tendência. Especialmente, gente, aí é um lugar que os técnicos da cooperativa podem ajudar muito, especialmente quanto à tendência do comportamento do fluxo de caixa das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Trabalhar a empatia da equipe, de forma que o atendimento da cooperativa de crédito não substitua a gestão e a responsabilidade do cooperado ou da cooperada frente à atuação dele no âmbito pessoal ou empresarial. A cooperativa não substitui o cooperado.
A cooperativa não pode se furtar de atuar no nível de educadora financeira do cooperado. Diz o Conselho Mundial do Cooperativismo de Crédito, as cooperativas de crédito também devem verificar o comportamento e a situação dos cooperados e manter os esforços em educação financeira e aconselhamento. A cooperativa de crédito não é uma instituição como a outra, onde se vai fazer apenas negócio, onde se recebe, inclusive, aconselhamento, é palavra do Conselho Mundial do Cooperativismo de Crédito. 3. Adotar rotina de comunicação com clareza e objetividade a cada profissional, demonstrando com clareza que a cooperativa é educadora. E educar não é apenas dizer ou fazer o que o cooperado quer, mas o que é sustentável. O que pode impor mudança de rotinas de comportamento, e ser humano tem dificuldade de conviver com mudanças. Com orientação de apoio técnico especializado, se for uma cooperativa singular, solteira, a consultoria especializada. Se for uma cooperativa que participa de sistemas verticalizados, a cooperativa central ou a confederação. Com apoio destas assessorias, consultorias, fazer os ajustes necessários e específicos para o momento de crise na política de crédito. Quando eu digo política de crédito, a política macro, as diretrizes e os manuais de aplicação de regras de crédito. É sábio fazer calibragem nas políticas de crédito. Eu não estou dizendo não emprestar. Fazer calibragem nas políticas de crédito que ajuste a política para aquele momento. Tomarmos cuidado com pessoas que podem aproveitar o momento de crises para satisfazer necessidades que no médio e longo prazo cairão nas nossas cabeças. Sabemos que isso em algum momento pode existir. Adotar estudo periódico, mensal, por exemplo, de impactos gerais e específicos setoriais, por segmento de mercado que a cooperativa atende, por exemplo. Nas reuniões periódicas do Conselho de Administração, os gestores trazerem isso para a discussão. Entender a movimentação dos principais segmentos, especialmente atendidos pela cooperativa, demandantes de crédito. Mas também, gente, estarmos atentos e entendermos o comportamento e a tendência dos doadores de crédito, porque nesse momento, numa situação de crise, uma das coisas que podem também ter problema é a disponibilidade de recursos no mercado. E, finalmente, adotar rotina de acompanhamento próximo das operações de crédito que individualmente ou no grupo econômico possam apontar dificuldades. Gente, esse acompanhamento das operações é uma rotina onde profissionais da cooperativa adotem mensalmente, de 2 em 2 meses, sentar com aqueles que devem a cooperativa. E não é para cobrar, é para orientar, é para gerar suporte, porque na realidade cooperativa e cooperado estão trilhando o mesmo caminho. Desculpam se esse vídeo foi um pouquinho extenso, gente, mas é muito em função daquilo que eu gostaria de trazer como uma mensagem fechada, né? Porque falar hoje, falar num outro vídeo na semana que vem, dependendo de como se fala, as coisas se perdem. Então, muito obrigado. Deixo aqui uma simples, humilde colaboração. O intuito é ser colaborativo, cooperativo, ser útil nesse momento. Um grande abraço para vocês, que Deus nos ajude, porque com a nossa competência e com a ajuda dele, nós seguiremos para o outro lado desse rio que atravessamos. Grande abraço!